Olá, gente, muito boa noite. Mais um Cura que se Pode. Eu, Júnior Coelho, e hoje em uma excelente companhia. Vocês vão ver a moça que eu chamei hoje. Minha irmã, a Ali. Tudo bem, Ali? Tudo ótimo, boa noite. Agradeço o convite, estou muito feliz. Não foi muito fácil, feliz. gente, trazer essa moça aqui tão bonita. O horário Não é dela, verdade. o horário dela não é fácil também, não foi fácil trazer ela. Além dela, dos convidados hoje, olha, eu tive que agendar 6 meses de antecedência com ela e com os convidados de hoje, tá? Não é fácil. Tudo bem? Tudo ótimo. Foi você que trouxe essa gente chique e rica Eu sou aqui, né? suspeita. São os queridos, já nós vamos apresentar eles. E eu tô feliz demais. Gente, antes de falar tudo isso, eu queria falar como é bonita, né? Não, Puxou o irmão. Tá vendo? Eu sou mais novo, mas ela me puxou. Irmã linda. sem comentários. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada eu pelo convite. Vamos apresentar nossos convidados hoje? Vamos. Queria que você apresentasse. Foi você que conhece eles. Quando ela trouxe para mim, eu falei, nossa, se tu conseguir colocar na agenda deles, vai ser um prazer enorme. Calhou, né? Foi Deus que preparou esse momento. Não foi fácil trazê-los. Falei, viu? Mas, na verdade, conheci essa pessoa há 3 anos atrás e acompanho ela de lá para cá. Sim. Né? E realmente eu acho que é o momento certo, porque Deus preparou. Não estava no script. Mas... E quando você me falou, né, eu falei, vamos tentar trazer ela no Pode, né? Tem tudo a ver. Exatamente. Cura que se pode. Tem tudo a ver com o assunto. E a gente vai hoje falar um pouquinho dos dois, da história deles, como tudo acontece, e vocês vão ver que tem tudo a ver, né? Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. Queria apresentar para vocês hoje, então, a Paula. É isso? Isso aí. Paula Miranda e Vitor Miranda. Sejam bem-vindos. É isso aí. Todo mundo levanta. É isso aí. Sonoplastia de torcida agora. Não, o prazer é tudo nosso. A gente adora compartilhar nossa história porque a gente sabe o quanto isso traz uma referência positiva para as pessoas, o quanto dá um norte, né? Pô, se eles estão de pé, é possível. Com certeza. Então, vai ser um prazer e sempre que precisar, conte com a gente. Que bom, obrigado. Agradecemos o convite e estamos aqui de coração aberto para compartilhar e para receber também. Minha primeira pergunta é pro Vitor, que eu tenho mais medo do Vitor. E vocês vão entender o porquê agora. Quem é o Vitor? Vitor Miranda. Vitor Bruno Soares Miranda. Mas a minha professora me chamava de Bruno. Mas o nome de guerra é Vitor Miranda, né? Eu sou ex-lutador de MMA desde os 20 anos até os 40. Então foram 20 anos de carreira. Passei pelo UFC por 5 anos. Fiz 7 lutas dentro do UFC. E hoje eu sou analista de luta e comentarista dessa modalidade dentro do UFC. Que legal, eu falei pra vocês, não é fácil, um homem não é pequeno. Mas eu apanho todos os dias da minha esposa. Sim. Então, não adianta nada Vitor, ser lutador. É normal. Então tá tudo Isso certo. é normal. Não adianta ele colocar esse currículo todo aí, quando na verdade quem manda sou eu. Mas isso eu acho que é nível de Brasil. É nível Brasil, assim. Mundial, né? Nível Mundial. casamento. Exatamente. Casamento de sucesso assim, né, cara? Isso que eu ia te falar. A O homem, gente para ter paz, tem que obedecer a mulher. tem que obedecer. Pronto. Não importa o tamanho, né? Fica a Não. dica aí, galera, hein? Hoje você é comentarista, então, do canal. Isso. Eu trabalho faz 5 anos. Desde que eu saí do UFC, eu já tinha um canal no YouTube, onde eu falava sobre luta, promovia o esporte, né? Tirava dúvidas dos fãs e tudo mais, para deixar o esporte cada vez mais interessante. E por esse trabalho dentro do YouTube, quando eu saí do UFC, quando acabou meu contrato, o UFC Brasil me chamou para fazer um quadro dentro do canal deles. E para continuar promovendo o esporte e tal, então é um quadro de sucesso, de análise bem profunda que eu faço das lutas, para trazer, dar esse poder, essa instrução para o fã que está assistindo e ele mesmo conseguir analisar o que está acontecendo. Às vezes a gente vê uma luta mais morna, mais monótona, mas agora, com as informações que eu passo, ele consegue entender o porquê. Que legal. Se um cara está cansando, ele sabe que é porque o outro está trabalhando bem, então isso traz um entretenimento mais... Tem uma técnica, né? Isso, exatamente. E talvez explicar a técnica para quem é leigo, ter uma visão mais simplista. Isso né? no teu canal do De Instagram, luta. YouTube tem ainda? Sim, são 6 anos já nesse trabalho,
que essas análises vão para o canal do YouTube do UFC Brasil e da plataforma deles, que é o UFC Fight Pass. E além desse trabalho, faço os comentários também em alguns eventos ao vivo. E aí eles me chamam, vou para São Paulo no estúdio, ou quando é ao vivo no Brasil, aí eu vou no ginásio lá no estádio. Então eu faço esse trabalho. Adora. Luta hoje ainda? Não, só treino por hobby só. Só treina por hobby. É o mais legal do mundo. Tu trabalhar com luta, ganhar dinheiro e não tomar porrada na cara. Esse é o sonho. Já era casado com a Paula? É para isso que eu trabalhei, cara. É para isso que eu me dediquei 20 anos. Para continuar trabalhando com luta sem apanhar. E quando conheceu a Paula? Como que foi? Foi no final de uma luta. Era o começo da carreira, em 2003. 2003. Em Curitiba, fiz um evento lá. Lutei, né? Um evento. E... por um acaso, eu fui numa festa depois da luta. Eu nunca vou, cara. Mas sempre tem, mas eu nunca vou. Preguiça e tudo. Saí na mão com o cara lá, ganhei a luta, mas... Tava feliz. Lesãozinha e tudo, né? Aí, eu não sei o que eu tava fazendo, só sei que eu cheguei lá, era 3 horas da manhã. 4. A Paula tava lá, que ela costumava ir nessa casa de pagode? Não sei o que forró. Era uma casa de forró. Não fica falando do meu passado assim. Sim, eu era forrozeira. E aí a gente se encontrou nessa festa, cara. Essa é a minha versão, né? É a minha perspectiva, porque eu conheci ela, eu vi ela, prestei atenção nela nessa boate, mas ela já tinha me visto lá no ginásio. Na luta, lógico. Então ela já estava mirando em mim, né? A minha versão é a seguinte. Eu fui no evento porque, na época, eu trabalhava com terapias manuais. E eu fui contratada para cuidar dos atletas da equipe que lutou contra ele. Então, eram 8 atletas e eu era a massagista da equipe que lutou contra ele. Então, no dia do evento, eu fui como parte da staff, caso precisasse de uma soltura, pescoço, terapia manual. Nunca tinha ido em evento de luta, não gostava. E fui e assisti. Quando ele entrou na luta, que daí é aquela entrada, né? Fumacinha, óleo, sunguinha. Só de shortinho, né? Quando ele entrou, me chamou a atenção e eu tava com uma amiga do lado e eu perguntei, minha amiga, quem que é esse? Ela falou, eu não sei, mas esse lutador aqui sabe. Ele tinha um lutador do meu lado, eu cutuquei ele e falei, quem é esse? Ele falou assim, é o Vitinho, lá de Joinville, que na época chamavam ele de Vitinho, né, na luta. Pô, desse tamanho, Vitinho? Porque eu comecei, teoricamente, tarde na luta, comecei com 21. Então, eu fazia faculdade de educação física e tal, mas não tinha pinta de lutador nenhum, só que eu evoluí rápido. Então, eu ia em eventos grandes, lutava com caras bons, mas sem cara de lutador. Entendi. E aí ele me chamava de... Tinha esse nome, Vitinho. E aí, quando ele comentou, eu imediatamente já peguei na mão dela e falei, olhei para ele e para ela e falei, eu vou casar com ele. Foi assim. Assim que ele entrou, eu soltei essa frase. É o homem da minha vida. E me chamou a atenção a luta inteira. Ele não me viu lá no evento, né? Mas eu vi. E na época eu levei uma câmera e tirei algumas fotos. Quando terminou o evento, eu pensei, agora eu vou lá falar com ele. Deixa. E aí eu cheguei no final do evento, ele estava dando atenção para várias fãs. Rodeado de várias fãs. E aí eu falei, não. do ofício. Não, isso não é para mim. Aí fui para casa. Só que quando eu cheguei em casa, essa mesma amiga que me arrumou esse trabalho no evento falou, amiga, vamos para o forró? Porque o pessoal da luta vai estar lá. Eu falei, será que o Vitinho vai estar? Ela falou, eu não sei, vamos. Aí eu cheguei no forró, 2 horas da manhã, todos os atletas estavam. Menos o Vitinho. Menos o dito cujo Vitinho. E aí eu falei, quer saber, eu vou curtir, já tô aqui no forró mesmo, vou ficar dançando, dancei. Quando eu tava indo embora, 4 horas da manhã, peguei minha bolsa, ele chega. E aí tava, sabe aquele final de noite que é o balcão do boteco cheio de bêbado assim? Tava assim, final da noite. Aí quando eu avistei ele, naquele boteco, todo mundo com o braço assim, com as cerveja e tal, ele veio, parou, colocou o braço e pediu uma água. E eu tava longe, assim. Daí eu falei, agora eu vou passar por ali e vou dar um jeito de falar com ele nessa minha passada. E aí quando eu estava indo na direção dele, um bêbado me agarrou. Me agarrou pela cintura, me puxou. E aí ele, que tava na frente... Doido pra arrumar uma briga... Pegou. Eu já tinha brigado, tava tranquilão. Me puxou pela cintura. Briga. Me puxou pela cintura, afastou o bêbado e falou: não mexe com ela, que ela está comigo. Aí eu, estou? E foi assim, trocamos. A partir de agora tá. Trocamos 5 minutos de conversa, ali naquele momento. Eu peguei o telefone dele, ele pegou o meu. Nos ligamos no dia seguinte, ficamos 20 dias
falando por Gastando o telefone, telefone né? da mãe, que ela ficou mansa. Naquela época era pulso, 500 né, gente? conto de Meu conta de Pagava telefone. pulso. Aham. E aí ele em Joinville e eu em Curitiba. Aí eu convidei ele para ir para Curitiba, ele foi, e a gente namoramos 4 meses e eu me mudei para Joinville e já tem 22 anos essa história. 22 anos Nossa. casado. Mas olha que louco. Ela me identificar subindo aleatoriamente, subindo no ringue. E eu, de 500 pessoas que tinha lá, eu peguei ela na mão e disse pro cara, não... E eu nunca detalhe, fiz isso na minha vida. Então, esses dias a gente conversou sobre isso e eu falei, você já defendeu nunca alguma fiz, mulher eu acho que eu assim? nunca faria. Já defendeu alguma mulher assim numa balada? Ele, bom, primeiro que eu nem ia em balada. E ele não ia mesmo. E se não for coisa de Deus, cara, pra Que nos unir ali incrível, né? naquela... É. Pra eu ter o ímpeto e a coincidência do cara mexer com ela bem na frente quando ela tá passando. Que nada, é porque eu era bonitona a gente mesmo. sabe e foi que por é. isso. É. É isso. Tava tudo... Tava... Mas é coisa de Deus também. Te fez claro. bonito. Esse é o seguinte, eu digo o seguinte, a mulher quando ela tem uma meta, cara, se Ninguém não fosse segura. Ah, ali, isso é ela ia verdade. atrás de você, tá? Eu ia, com certeza. Ia, porque ela tinha um A pretexto. minha correu anos e anos atrás de mim. Ah lá. Anos. Anos. Quando ela me viu tocando bateria, ela falou, não, é esse baterista. É isso. Aí, cara, Isso que eu quero pra minha vida. já era. Mas você vê, a gente falando isso hoje, que a gente olha pra trás sobre a nossa vida, eu fui a mulher perfeita naquele momento. Porque quando a gente se conheceu, ele tinha uma namorada. Ele namorava fazia 3 anos. E a família da namorada dele pressionava ele para ele largar a carreira de atleta e ser um cara normal, trabalhar numa empresa com carteira assinada. E eu vim de uma família onde o meu pai era empresário a vida inteira, então a gente não tinha esse estigma de carteira assinada. Então, quando ele falou que era atleta, eu estava aberta ao universo para seguir ele na carreira dele. E é difícil num casamento, às vezes, você encaixar isso, né? Mais ou menos como todo atleta, é complicado. É uma complicado. liga. Não é nem só a questão do atleta, mas o casal ele tem que sonhar junto, né? Sonhar o mesmo sonho. E como a carreira de atleta ela é curta, a gente tinha que fazer uma decisão. Quem vai primeiro? Quem é a prioridade? E aí ela me seguiu, cara. Ela tinha o trabalho dela paralelo, tinha uma clínica em Curitiba, veio para cá, fechou a clínica em Curitiba, foi para Joinville, abriu em Joinville. Quando eu falei, amor, precisamos ir para o Rio de Janeiro. Fechou em Joinville, abriu no Rio. Sério? Precisamos ir para os Estados Unidos. Fechou no Rio e a gente foi para os Estados Unidos. Então, assim, ela sempre trabalhando em paralelo, só que com a minha carreira como Sempre prioridade. aberta, né? Porque isso em algum momento ia acabar, como acabou. E aí agora a prioridade, quando eu parei de lutar o UFC, eu comecei a dar todo o suporte para ela manter a clínica dela, crescer a clínica, crescer a profissão dela, porque agora eu já cumpri a minha missão na luta, né? No esporte. Agora Sim. eu tenho meus negócios, mas conseguindo dar o suporte para ela que ela precisa. Então vocês viram que o homem, além de lutador do UFC, comentarista, não é fraco o currículo dele. Vocês acham que tá bom? Agora vamos ver o currículo da mulher. Não, E a Paula? O meu não é tanto, não. É sim, e a Paula Miranda? Então, eu sou da área da saúde e da estética, mas eu comecei na área da estética. Eu sou formada em cosmetologia e estética, a mesma formação da sua irmã, da Ali. E, recentemente, eu me formei em biomedicina, e foi o ano passado. E estou me formando em nutrição, meu último ano de nutrição agora. E por que uma faculdade tão tarde? Porque eu já tenho 46 anos, faço 47 esse ano. Porque aconteceram coisas na nossa vida, como a carreira do Vitor, que foi a prioridade. Então, não tinha como eu estudar, sendo que a cada 2 anos a gente fechava o negócio e ia para outro lugar. E porque a gente passou por um processo difícil também, de luto. Então, a gente parou a vida num momento. Então, faz 5 anos que eu retomei o estudo e tudo que eu queria fazer. Mas hoje, a minha profissão ela é direcionada para a qualidade de vida. Então, especialmente de mulheres. Mulheres acima dos 35 anos. Eu falo muito sobre saúde intestinal, imunidade, como você ter uma qualidade de vida através de alimentação, atividade física, sono, sol, levando isso mais para a natureza. Por isso que talvez eu e a Ali, a gente casou nesse sentido, né? Porque ela também tem essa mesma linha de pensamento, ela e o André, que é o esposo. Então, hoje a minha meta, o meu propósito de vida é ensinar as mulheres a terem uma qualidade de vida e uma autoestima que as fortaleça a ponto de elas poderem ser melhores dentro delas mesmas para o seio familiar.
Porque uma mulher que não se cuida, que está doente, que está estressada, que está se sentindo mal consigo mesma, que tem uma autoestima abalada, ela não é 100% ela para o marido, para o filho, para o trabalho. Então, ela não é completa. Né? Ela não é completa. E eu também levei muito tempo para entender isso. Por isso que eu acabei direcionando todo o meu trabalho para isso. Então, hoje eu atendo mulheres que chegam para mim estressadas, com doença autoimune, cansadas, com sobrepeso. E aí eu preciso fazê-las entenderem que elas têm que deixar de lado um pouco o filho, o marido, talvez o trabalho, para dar atenção para elas mesmas. O que é bem difícil, porque a gente vive hoje numa sociedade onde a mulher carrega mais fardos do que antigamente. Antigamente a mulher tinha o espaço dela, apesar de elas acharem que não, e eu acho que a gente tem que estar no momento que tem que chegar no equilíbrio disso, né? Então a mulher antes era só dona de casa. Era o papel da dona de casa. Dona de casa, o marido era o provedor. E aí hoje a gente está numa geração onde a mulher é ainda dona de casa e também provedora. Acumulou tarefas. Acumulou tarefas. Então, e o marido, ao mesmo tempo que a mulher acumulou uma tarefa a mais, o marido continua só na dele. Exato. Chega no sofazão, estarra lá, vem mulher, traz a comida aí, lava a louça, né? Ele não está dividindo o marido. Que bom que você tocou nesse assunto. Não, mas porque esse é um assunto que eu quero falar nesse podcast hoje. Vai arrumar problema. Mas resumindo, a mulher adquiriu novas tarefas e o homem não. O homem ficou só na dele. E isso que sobrecarrega a mulher. Ela desenrola, né? Ela consegue, né? Ela mata no peito e resolve. Ela né? consegue, Júnior. Até certo ponto, Até né? certo ponto. Até o momento... Eu digo pela minha, tá? Então, até o momento que ela chega naquele momento de sobrecarga e diz, pera, quem sou eu? Porque eu acredito que toda mulher chegou num momento da vida que se olhou no espelho e falou, cadê aquela mulher que eu era? Cadê a mulher que conquistou meu marido? Cadê a mulher que eu amava antes de eu ser mãe, antes de eu ser empresária, antes de eu trabalhar, antes de eu estudar? Que música eu gosto de ouvir? Que comida eu gosto de comer? Que roupa eu gosto de vestir? Ela se perde no processo. Não, ela se anula. Que vai se ela se anula. Ela se anula. Então, hoje, o meu trabalho é, através da estética, através da qualidade de vida, através da saúde, resgatar isso na mulher. Ô Paulo, você dá palestras aí? Ainda não estou dando palestra, já dei sobre vários temas. Eu não estou dando palestra nos últimos 5 anos porque eu me envolvi muito com a minha clínica. Eu montei uma clínica em Joinville, acabei montando uma em São Paulo também. Então, eu fiquei entre Joinville e São Paulo 2 anos direto, dando curso, formando profissionais na minha área, que é a área de estética, e recusei muitos convites para palestra. Mas 2025 já é uma outra rota. A gente tem projeto de livro e, futuramente, de palestras não só na nossa história, que vocês vão conhecer um pouquinho hoje, mas também na questão de qualidade de vida, sim. Que bacana. Eu já seguia ela, tá? Porque ela é realmente também influencer, né? É a terceiro trabalho, né? Empresária, dona de casa e influenciadora, meu terceiro trabalho. Que, na verdade, começou de uma forma super natural e não tinha nenhuma intenção de ser o que é hoje, né? A Paula passa muita verdade, né? Eu acho que isso influencia de uma eu forma... acho que é isso que mantém a minha mídia. Eu tenho uma mídia de 650 mil seguidores hoje, mas são 14 anos. 14 anos como influencer? 14 anos como influencer. Para ter esse público. Então, é um público 100% orgânico. Sim. E a grande maioria é Joinville ou Brasil inteiro? Brasil inteiro. Inclusive fora do Brasil. O meu público é muito diversificado. Mas o meu público são mulheres de 30 a 50 anos. Porque elas se identificam comigo. Porque, como a Ali falou, eu trago muita verdade. Trago porque eu acredito que a mídia ela precisa trazer quem você é, não um personagem. Até porque se você é um personagem, você acaba... No meu caso, eu não tenho como trazer o meu propósito de resgate para a mulher se eu for um personagem. Como é que ela vai se inspirar num personagem? Sim. Ela precisa se inspirar numa mulher real. Naquela mulher que acorda descabelada, na mulher que tem TPM, na mulher que às vezes quer matar o marido, picar, pôr na mala e distribuir pela cidade, e ao mesmo tempo ama. Ainda bem que não acontece comigo. E é isso. Toda mulher. O Vitinho numa mala não é pequeno. Vai descer várias malas. Várias malas. Então, ia dar excesso de bagagem. Então, é isso que é a verdade, né? O meu canal lá no Instagram é isso. É trazer o dia a dia de uma mulher normal. E nesse teu canal eles vão te ver assim.
Descabelada, acordando. Vão me ver ver tudo. assim. Mas a maior parte do tempo, não. Não. Ali, você que me segue há 3 Não, anos. tem. Sim, Tem. sim. Tem. Tem muita parte descabelada, Tem. já teve choro. Sim, final de semana, sim, né? desabafo. Mas geralmente tá produzida pra clínica, né? Pra trabalhar. Porque deu trabalho produzida, né? Qual que é o Mas teu arroba pro pessoal te seguir? @Planeta Paula A, com um A mais no final. Planeta Paula, um A mais no final. E é isso, meu trabalho hoje é esse, meu propósito de vida é esse. E acaba que nossos propósitos se conectam, né? Como casal também. Sim. Porque tem casais que se inspiram no nosso casamento hoje. Eu ensino a eles como lavar uma louça, Mentira. o marido Tu lava a louça? lava a louça. Mas fala a verdade aí, como é que Faço quando churrasco. começou isso? Fala. Na verdade mesmo? Você lava a Vai, louça? fala a verdade. Quando Faz começou? Quando você começou a lavar a louça? Conta aí. Nós estamos casados há 23 anos. Faz quantos anos que você lava a louça, filho? 2 meses? Exato. Não, 2 mentira, meses? Mentira, 2 anos. Não, porque assim, a minha carreira é desgastante, né? Eu fiquei muitos anos, a maior parte da minha carreira, dando aula o dia inteiro e treinando nas horas vagas para desempenhar. Quando eu entrei no UFC, para entrar no UFC, eu precisei só comer, dormir e treinar. Alto desempenho máximo para lutar com os melhores do mundo. Alta performance. Isso. E aí eu consegui entrar e aí passei minha carreira lá. Beleza, quando eu saí, aí eu tinha tempo. Só que eu sou atleta desde os 13 anos de idade. Eu fiz basquete dos 13 aos 20 e depois luta dos 20 aos 40. Quando eu parei, eu não sabia quem eu era, a não ser um atleta. Geralmente é assim, né? O atleta ele E tem essa a vida. gente vê que muitos atletas se perdem depois, porque, querendo ou não, é um vício, Uma é dedicação. uma necessidade de reconhecimento, de aplausos, de fama, do sucesso, do dinheiro, e daqui a pouco não tem mais o aplauso, não tem mais Acontece muito isso, né? não tem mais o compromisso do desempenho, e aí tu vai se perdendo. Por isso que muitos vão para outros vícios, né? Comida, álcool, tudo mais. E eu fiquei nesse limbo, não fui para, aliás, eu fui para comida, mas a minha comida Doce, vai. É doce de criança. Então tá tipo Paladar bem infantil, hein? Fica a dica. Me convido para festa de criança, cara. Nossa, é? Brigadeiro, brigadeiro e paçoquinha. O que eu perdi gosto para bolacha salgada, bolacha recheada eu não gosto mais, mas doce, bolo é comigo. Não é mais. Então eu me perdi na comida e na depressão eu não queria mais nada, não queria saber de luta, não queria treinar, não queria que as pessoas me reconhecessem na rua. Inclusive, ele teve ele quis desconstruir o Vitor Miranda, da imagem de atleta eu não queria que mais ele... ser o Pra Vitor não Miranda, sabe? associarem. Muito Mas não louco. tinha como, imagina. E eu fiquei 1 ano e pouco assim, não queria mais treinar, não queria ir para academia, engordei 15 quilos, até que aos poucos eu fui me reconstruindo de novo. O fato do UFC me contratar para fazer as análises de luta foi sensacional, foi assim determinante para minha recuperação, porque aí eu continuei mexendo com luta e continuei sendo reconhecido naquilo que eu fazia. E aí aos poucos eu fui me conhecendo como homem fora da luta e inclusive como marido. Eu não era um marido 100%, não era um pai 100%. Era tudo mais focado e direcionado para minha carreira. Quando eu comecei a cair na real, que isso faz uns 4 anos, e aí eu comecei a construir meu conhecimento como empresário, como marido, como pai, e comecei a melhorar como homem realmente. Então faz uns 4 anos que eu lavo a louça. Na verdade, isso foi acontecendo aos poucos, né? A gente foi... Porque, assim, todo casamento, ele é construído. Esses dias eu recebi eu postei ele lavando louça, daí uma seguidora escreveu assim, onde você comprou esse? Tem igual? Manda o link. Aí eu falei, querida, não tem, porque quando eu comprei esse na planta, não era assim. E é exatamente isso. Esse podcast vai ficar ruim pra mim. É exatamente isso. É a construção. O casamento é a construção. E teve Vai vários... ficar ruim pra mim, não vai terminar bem. Teve vários momentos... Não, vai terminar se você se espelha nele e Cara, vai... quando um lutador de UFC tá lavando a louça, o que essa mulher não faz, cara? Não, mas é assim, ó. Me defende agora. Como é que eu posso dizer? Existem as linguagens do amor, né? Sim. O presente, o toque, as palavras de afirmação, o serviço, atos de serviço. Tempo de qualidade. E Paula é uma mulher que aprecia muito atos de serviço. E, tipo, eu não preciso
dá joia cara pra ela, buquê de flor, ela tá tudo tranquila com isso. Ela se banca, ela compra as coisas dela, mas ela aprecia muito o fato de eu fazer as coisas em prol da família sem ela pedir. Isso. E não pode pedir ainda. Tipo, Não. eu sempre falava assim, se pô... ela pedir, acabou. Aí acabou, daí não adianta. Fez Pode porque eu fazer, pedi. mas não vai adiantar nada. A proatividade vinda do marido num casamento... Marido, olhem bem pra mim agora, foca aqui. Atenção nessa dica. A proatividade vinda do marido salva qualquer relacionamento, independente em que estágio ele esteja. Presta bem atenção. Tá destruído? Tá detonado? Não importa. Se o marido fez proatividade, é questão de 2, 3 meses, a mulher entende aquilo e tudo começa a melhorar. E foi o que aconteceu com a Porque gente. em muitos casos é que a mulher, como a gente falou, é dona de casa, também trabalha, mas quando chega em casa, a louça está para lavar, a casa está para arrumar e o cara não faz nada. Agora, se ele ajuda e bota a mão na massa junto, ela já se sente muito mais valorizada. E aí aumenta a libido, aumenta a felicidade e aí o negócio As flui. legendárias. Aí que tá. Você falou uma palavra. Se aumentar a libido, o homem faz qualquer coisa. Então, mas daí Aí que tá. você tem que saber fazer ele entender isso. Tá? Então, o que eu fazia? Deixa eu só contar essa parte. Se ele pegasse uma vassoura e fosse lá para fora varrer, na hora eu ia na porta, olhava de cima e embaixo. Minha libido está aumentando. Eu deixava claro para ele que aquilo me satisfazia. Quando eu roço a grama, então... Roçou a grama sem camisa no sol, querida. Ai, eu ando, meu Eu Deus. não pedi para fazer. Entendi. Entrei na sala, a mesa já foi recolhida e a louça está sendo lavada. Meu amor, Deus é sobre do céu. isso. Então, Então, a gente vai conhecendo o parceiro e vai... Mas a comunicação do casal é importante, porque assim, ó, como é que o homem vai descobrir que o ato dele de serviço satisfaz ela? Como? Porque ela precisa deixar isso claro. Então, no nosso relacionamento, que fique claro aqui, a gente tá falando tudo lindo e maravilhoso, mas houveram muitas brigas para chegar nisso. Muitas. E em todas eu deixei sempre muito claro, eu não estou pedindo seu dinheiro, eu não estou pedindo um carro, eu não estou pedindo um cartão Black sem Se vir, limite. tá ótimo. Adoraria, mas não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo seu tempo, sua atenção e sua proatividade, só isso. Aí existiu uma melhora uma semana, depois desgringolava tudo. Uma semana, aí brigas e brigas, e assim, 2, 3 meses, até que um dia a chave virou e ele foi percebendo que aquilo também foi me deixando feliz. Isso, de fato mesmo, assim, tem uns 2 anos. Tem 2 anos que a gente não discute, a gente não briga. E vivemos uma plenitude no casamento. Por quê? Porque eu já não me sinto sobrecarregada com as coisas de casa. Esses dias a gente serviu um jantar lá em casa e assim que terminou o jantar, sem eu pedir nada, eu fui anfitriã, então eu cozinhei. Assim que terminou, ele já levantou, tirou a mesa, botou a louça e os convidados eram os parentes dele, mãe, irmãos, tudo. E ele colocou a louça na máquina e foi limpando e tudo. Quando chegou no final do dia, eu falei para ele assim, olha, sempre que a gente faz um jantar aqui em casa, eu sempre me sentia sobrecarregada e cansada no final, porque eu tinha sido anfitriã, servido, às vezes eu nem jantava e fazia o social e no final eu tinha que limpar tudo. Hoje foi incrível e você foi um marido perfeito, eu te amo por isso. Então, toda a afirmação que eu fazia em relação ao que ele fazia, afirmava para ele que ele estava no caminho certo. Então, não adianta, tipo, o homem também fazer e ele não receber a afirmação, senão ele não vai adivinhar que aquilo está certo. Então, se a gente tivesse que dar um conselho para casais hoje, seria comunicação. Se comunique. Que é difícil. Diga o que você espera e também seja proativa em elogiar quando aquilo está acontecendo. Eu acho que isso faz toda a Entender a diferença. linguagem de amor do outro. né? Exatamente. Que é muito difícil. Então, mas a lavação de louça... Principalmente às vezes, agora eu vou defender um pouquinho o homem, né? O homem, por exemplo, ele entende o quê? O dia inteiro na rua trabalhando, suando para prover a casa, chega o dia inteiro com problema, chega em casa, ele quer, como o Vitor falou, quer chegar na TV e botar na caixa do nada, né? Isso. Tem aquele negócio da caixa do nada? Liga a TV ali, deixa passar qualquer coisa só para não ter ninguém incomodando e perturbando. E a mulher, na necessidade dela, quer chegar em casa, às vezes quer compartilhar algo com o marido, Exato. quer trocar ideia, quer dizer como é que foi o dia. Então, um adendo aí no teu comentário.
Isso que você comentou é uma relação onde o marido é provedor. Sim. Se for essa a relação, se meu marido chega em casa depois de um dia de trabalho e eu nunca botei R$1 dentro da minha casa, eu vou fazer escaldapés no meu marido. Eu vou servir o jantar, eu vou fazer massagem. Mas hoje não é essa a realidade. A realidade é que os dois saem para fora para trabalhar e que quando os dois chegam a casa e os filhos estão ali para serem tratados e alimentados e cuidados. Então, dentro desse teu contexto, eu concordo. Mas aí agora também vou defender o Júnior. Vai, pode fazer sua defesa. Porque é uma questão de cultura, cultural, né, cara? exato. Isso vem de quantas milhões de anos. Décadas. Exatamente. Né? O negócio é uma cultura centenária já. Então, tá meio que no DNA do homem e ele precisa melhorar isso realmente, mas só com insistência, paciência e comunicação da esposa. Isso. E com essa E claro, a humildade do cara de aprender, de dar o braço a torcer, de fazer algo diferente que ele não está acostumado. Porque muitos de nós somos machistas, né, cara? E esse ato, essa condição de machista trava, limita todo o aprendizado com a mulher, com a esposa. Porque vem da educação do homem também. Sim. Né? Essa geração hoje mais nova já é uma outra geração. Eu vinha de uma geração, né? A gente vem de uma geração de 80, que nosso pai era mais tradicional ainda. Nós somos dessa entendeu? geração. Então, assim, antes dele mais ainda, que a mulher era quase que inacessível, era só na cozinha. Isso. Então, assim, vem mudando e a geração de 2000 para cá, eu acredito que tá mudando completamente. Exato. Então, a gente tem que ter essa mudança. E tem realmente muito homem que é muito machista. Muito, mas extremamente. Sim, mas é um espelho do pai, do avô, não nem pela maldade, é que ele só conhece aquele estilo ali, né? E eu acho que isso entra a comunicação, porque no entendimento dessa comunicação, o homem tem a chance, assim como homem, como família, de quebrar o ciclo dessa geração. É igual tem que parar nele, né? Isso, é igual quando, por exemplo, eu sou de uma geração em que os meus pais, não por maldade, mas eu apanhei. Apanhei de cinta, apanhei de vara de marmelo, de mangueira, de chinelo, de pano de prato molhado. Hoje a gente ri disso? Ri, mas nós somos dessa geração. Eu nunca dei um tapa nas minhas filhas. E elas são mais educadas do que eu era, comportamentalmente falando. Então, o que a gente fez? Como casal, nós decidimos quebrar esse ciclo. Nós não vamos criar os nossos filhos como fomos criados. Queremos melhor para eles. E talvez no casamento e na relação entre homem e mulher, isso também tem que ser trazido. Eu vim de uma geração patriarcal, onde a mãe fica dentro de casa só cozinhando e o pai é provedor. Tá, mas hoje a realidade não é essa. Eu também sou provedora do meu lar e junto com você, como é que vai ser isso, então? E dentro dessa comunicação, criar um novo formato de família. Eu acho que isso é a evolução. Só que, para isso, o homem tem que desconstruir o machismo. Porém, nós estamos falando aqui de desconstruir o machismo, mas não ficar molenga. Né? Porque a gente precisa ser masculino ainda, precisa ser o protetor, precisa ter a voz ativa, precisa... Essa é a questão, né? Então, e aí a pessoa... E já tem muito homem que é devagar, né? Então, a mulher, algumas a mulher já atropela, né? Aí o jovem confunde isso, ser mais acessível em casa, na comunicação, ajudar a esposa, e aí o cara vira para um outro lado completamente diferente, mas o homem ainda tem que fazer o papel de homem, de protetor e... De unificador da família e tudo mais, purificador, pacificador, mas agora ele pode tirar essa macheza de lado, o machismo de lado e fazer certas coisas que o casal evolui junto. Né? Mas isso também envolve a postura feminina, tá? Eu vou dizer isso por experiência própria, vocês podem reparar aqui que eu tenho uma energia masculina muito forte. Eu sou uma mulher masculina também, dentro da minha energia. E quando eu e o Vitor nos casamos, uma das coisas que nos uniu foi justamente a sabedoria dele de lidar com a minha energia masculina. Porque antes de eu casar com o Vitor, eu tive alguns namoros, alguns relacionamentos que não deram certo, e a desculpa sempre foi: você é muito independente, eu não dou conta, você faz muito sozinha, você quer mandar muito e ele não. Quando a gente se conheceu, que a primeira pergunta que eu fiz para ele, o que te atrai? A resposta dele foi a tua independência. Ou seja, ele estava aberto ao meu. Só que essa questão cultural que a gente está falando aqui também depende da postura
feminina. Porque ao longo desses 22 anos de casamento, eu tive que aprender a diminuir a minha energia masculina. E como é que você diminui uma energia masculina? É quando você pede para o marido, você pode trocar essa lâmpada? E ele fala, já vou. E é só 6 meses depois, esse já vou. Você aguarda os 6 meses. Não. Que não é fácil. Mas a gente não. A gente eu pega... acho que eu descobri agora um nome para minha esposa, energia masculina. É isso. Eu não tinha esse nome. Mas é isso, se você parar para analisar. Só que aí, dentro de um relacionamento, isso pode soterrar o masculino do homem. E aí, em qual momento que a mulher precisa verificar isso, tá? Eu tive muito isso, gente, estou falando por experiência própria. Teve um dia que eu cheguei para o Vitor e falei para ele, isso foi em 2022, eu acho, eu falei para ele, Vitor, eu sei que agora você tirou um pouco a tua carreira de foco para eu poder viver a minha, mas eu preciso dizer aqui para você, era bem no final do ano, ia virar o ano, então eu estava com questões de tipo, eu preciso colocar coisas em pratos limpos para virar o ano de uma forma diferente do que eu quero. Eu preciso dizer para você que a minha energia masculina e de querer fazer tudo está me sobrecarregando. E eu percebo que eu estou diminuindo você como homem, a tua energia masculina. E aí eu puxei meu freio. Mas isso não é fácil de identificar e nem de assumir. Então hoje, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para tocar a lâmpada e quando ele falar, deixa comigo, que eu sempre falo que a frase lá em casa mudou. Eu não gosto mais de eu te amo, eu gosto de deixa comigo. Deixa comigo é a minha frase do momento. Se eu falar para ele, querido, eu queria comer um pão fresquinho agora. Se ele falar para mim, deixa comigo, amor, eu caio de amores no chão. Essa é a minha nova frase. Deixa comigo. Mas antigamente, há 5 anos atrás, o deixa comigo levava 6 meses. Hoje não. É Hoje porque é na eu hora. era protegido pelo sindicato, né, dos maridos. Sindicato dos maridos, exato. Mas não vou falar sobre sindicato, senão vai dar muito pano para manga. Mas a gente precisa diminuir a nossa energia masculina. Porque nós precisamos, conforme a Bíblia fala, sermos submissas, e o ser submisso não é ser submisso ao machismo do homem, mas é se unir a ele e entender que você, apesar de estarmos numa geração onde a mulher é muitas vezes a provedora de um lar, que a gente pega mãe solo por aí, vocês devem conhecer várias mães solos, inclusive dentro do que vocês vivem aqui na Casa Biel, que o pai larga a mãe dentro de uma situação dessa. Com certeza. Né? E aí ela fica sendo o esteio do lar com a Mãe- energia mãe e masculina pai. dela, mãe e pai. E daí, digamos que ela se recupere de um trauma desse e case de novo. A energia dela masculina ainda vai estar em alta, Acompanha. porque ela aprendeu daquele A jeito. se virar. E foi assim que eu aprendi. Eu saí de casa com 17 anos, vivia numa família desestruturada, eu tive que me sustentar, pagar minha faculdade sozinha, ter meu primeiro trabalho do meu sangue, e depois eu casei com um atleta, que a gente não tinha provisão mensal certa, então a gente era a corrida do bastão, um mês era ele, um mês era eu, ou seja, a minha energia masculina sempre teve muito alta. E quando você vive isso, você tem que ter a humildade de dizer, eu sei que isso está passando do ponto e eu vou baixar minha bola agora para você tomar a tua energia de homem. E eu te respeito e eu quero que você faça isso. E quando você faz isso como mulher, tudo muda. Porque você não fica submissa, que quer dizer, ele me manda. Não. Você leva para ele os problemas e ele te ajuda a resolver. Você não precisa resolver sozinha. Isso inclui da casa. Uma louça, um banho no filho, adiantar um almoço, adiantar uma janta. Então, hoje eu digo que o Vitor, nos últimos 2 anos, eu sempre falo isso para ele, deixo bem claro, vou falar até no podcast para ficar gravado. Você é o marido que eu sempre desejei na vida, nos últimos 2 anos. Porque nos 20 eu construí isso. Então, amiga, não tem para vender. Na planta é zerado, mas depois você faz e dá bom. Tá vivendo 10% agora, então. Isso, é isso Então, aí. mas olha só, se a gente vai até os 95, 100, vai, 100, 100 e poucos. Tá foi bom 20 ainda. de aprendizado e agora são 40 e poucos de alegria. Desfrutando. De alegria, Desfrutando, então tá bom ainda. Tem isso. bastante tempo para usufruir, né? Exato. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Aí casaram. Sim. Como é que foi? Quando é que veio o primeiro filho? Como é que aconteceu? Casamos não, juntamos as escovas de dente, né? É. Porque quando a gente se juntou, eu tinha um carro e a minha clínica. Fechei tudo, botei o colchão no carro e vim embora para Joinville. Fui morar na garagem da casa da mãe dele. De Acreditou. De eternite. Passando calor. Mas o que a gente não faz por amor, né? Fomos crescendo, mudamos de casa, o Vitor foi indo para as equipes. Até que em 2007, 4 anos depois de estarmos juntos, eu tive o Igor, nosso filho.
Depois que o Igor nasceu, a gente não tinha intenção nenhuma de ter mais filhos. Tinha sido uma decisão. Eu tive um parto difícil, uma gestação difícil. Não gostei da experiência de gerar. Achei que era... falo isso com tranquilidade, tá? Porque eu acho que é desmistificar o... a gravidez é linda. Não, a gravidez é difícil. Sim, mas muda a Paula o corpo. fala isso pras grávidas. Daí, tipo, Não não fica agora. assustando as Não, mulheres eu que vão aprendi acabar de já. ter filho. Eu aprendi. A tua experiência não foi boa, mas Isso, eu já cada um aprendi. tem... É, deixa cada um ter a sua. Isso, eu já aprendi. Mas não foi fácil e não é fácil, enfim. E aí decidimos que não íamos ter mais filhos. Quando a gente foi embora para o Rio de Janeiro, levamos o Igor para lá, ele tinha 3 anos nessa época. 3 anos. Isso. Ficamos no Rio 1 ano e ele recebeu uma proposta de uma equipe para fazer parte de uma equipe de luta que poderia entrar no UFC lá nos Estados Unidos, na Flórida. Então ele foi primeiro. O ano era 2010. Em dezembro de 2010 ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei sozinha no Rio com o Igor. Já tava forte o UFC aqui, Igor? Tava muito forte. Não como está hoje ou como estava a partir de 2011, mas antes de 2010 já tinha bastante gente, tinha muitos representantes. Já né? tinha o Anderson famoso Silva, Vitor. Vanderlei, Vitor Belfort, Minotauro. Isso. A galera já fazia muito sucesso. Era no- essa geração de ouro, né? Que foi que trouxe o UFC à tona. Sim. Aí ele foi antes. Em abril, eu desmontei a nossa casa, tudo sozinha, vendi imóveis, vendi tudo. No Rio? No Rio. Peguei a minha mala de roupa, a mala do Igor e fui me encontrar com ele na Flórida. Quando a gente chegou na Flórida, nós tínhamos, na época, eu me lembro bem, $120 no bolso. Era o que a gente tinha. A gente comprava comida no Dollar Tree. Dollar Tree é uma loja nos Estados Unidos Sim. que vende tudo a $1. Então a gente comia tudo que tinha do Dollar Tree, assim. A gente morava, era a casa da equipe que levou ele, o dono da academia, era uma casa grande e tal, e tinha lá no fundo uma edícula, que era um quarto e um banheiro. Então a gente colocou o colchão naquele chão e até a gente se estabelecer nos Estados Unidos, a ideia era ficar naquela edícula e lá nós ficamos. Então a gente deixava, quando a gente ia no Dollar Tree, comprava as coisas pro Igor e tal, para comer e deixava na geladeirinha que tinha dentro dessa casa. E ele saía todos os dias para dar aula e treinar. E eu, nessa época, como eu sou muito empreendedor e minha cabeça fica sempre fervilhando para fazer alguma coisa, eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Porque para eu exercer a minha profissão lá, eu tinha que tirar uma licença. Porque trabalhar com estética, você tem que tirar a licença quando você vem de outro país. Daí eu fui me informar, ia começar o curso para tirar a licença. Falei, bom, para fazer dinheiro para a gente sobreviver aqui, eu vou começar a vender maquiagem, porque eu era maquiadora também, dos Estados Unidos para o Brasil. Criei um blog, na época era o Twitter forte, o Facebook, montei uma comunidade, comecei a fazer vídeo de automaquiagem no YouTube, mostrava as maquiagens, daí pegava nos comentários, recebia os pedidos e comprava a maquiagem, colocava meu dinheirinho em cima e mandava para o Brasil. Então essa era a minha forma de ganhar dinheiro. Mas estava muito no começo, fazia um mês que eu estava fazendo isso. Até que um dia ele saiu para treinar, era 2h da tarde, e eu fiquei com o Igor sozinha nessa casa, e eu estava na cozinha da casa grande. E nós dormíamos lá na edícula. Certo. Onde ficava bolacha, iogurte, essas coisas que ele gostava de comer. E aí ele estava comigo dentro da casa, e ele falou para mim, mãe, eu quero comer aquele biscoito. E quando na casa, era a casa, uma piscina e a edícula atrás. Então ele tinha que passar pela piscina para chegar na edícula. Aí eu falei para ele, você quer que eu busque o pacote de biscoito ou você busca e traz aqui para mim para eu abrir? Dele, eu busco, eu posso ir sozinho? Eu falei, pode. E aí ele foi, e eu fiquei fazendo as coisas na cozinha, que eu estava preparando lanche para ele. Quando deu 2 minutos, eu dei falta dele. E quando eu saí para fora da casa, antes de eu sair, eu já pensei na piscina. Eu pensei, meu Deus, a piscina. E quando eu saí para fora da casa, a única coisa que eu consegui avistar dentro da piscina foi o chinelo dele boiando. E aí eu já sabia que ele estava dentro da água, sem ter visto ele. E eu não sei nadar. Então a primeira coisa que eu fiz foi me jogar dentro da água. Quando eu me joguei, que eu abri o olho lá embaixo, eu vi ele no fundo, já de bruço. E aí eu fui até ele, coloquei ele no braço, subi, peguei fôlego, voltei, tirei ele da piscina. Quando eu rolei ele pela parede e coloquei ele para fora. Eu não sei nem como que o meu celular estava perto de mim ali, eu liguei pro Vitor, destravei o celular e coloquei no Viva Voz e já comecei a fazer as compressões e o boca a boca nele. E engraçado que eu nunca tinha feito curso de primeiros socorros, nada. Mas na 8ª série, a gente teve uma aula de primeiros socorros. Tinha isso, não sei se ainda tem nas escolas, mas eu tive. E eu me lembro muito, parecia que o professor que deu aquela aula estava do meu lado naquele momento, que eu escutava a voz dele, de como ele mandou eu fazer os primeiros socorros. Enquanto isso, eu liguei para ele, em desespero. Ele fala que ele lembra do som da minha voz
dessa ligação até hoje. E aí eu peguei, o Igor já estava cianótico, para quem não sabe, cianótico já está azul, e ele já estava vomitando para fora. E aí eu segurei ele no colo e sair pelo condomínio, que lá nos Estados Unidos, onde a gente morava, em Boca Raton, eram casas num condomínio. E aí um casal me encontrou fora e continuou os primeiros socorros, e nisso o Vitor já tinha ligado para a ambulância. E aí a ambulância chegou e me encontrou fora da casa, com o Igor no chão. E aí eles já começaram os primeiros socorros com as placas. Desfibriladores. E ele não voltava, e aí eles fizeram uma injeção de adrenalina e conseguiram um batimento cardíaco. E nesse momento que eles estavam dando a injeção de adrenalina, o Vitor chegou. E aí, assim, é uma cena que eu não quero descrever para vocês, porque eu acho que não vale a pena, mas é o suprassumo da tristeza. E aí nós fomos para o hospital, o Igor ficou internado 4 dias, teve tudo que vocês possam imaginar de sequelas de um afogamento, porque ele ficou mais de 5 minutos submerso. A época não foi propícia, porque crianças já se salvaram por afogamentos em outras épocas. Na época, na Flórida, era verão, então 42 graus, a água já era aquecida. Se ele tivesse ficado submerso numa água gelada, por exemplo, ele teria talvez sobrevivido. E nós ficamos esses 4 dias no hospital, tivemos muita ajuda da comunidade brasileira na Flórida, nessa fase do Igor no hospital. Porém, nós estávamos sozinhos, era só eu e ele. Não tínhamos família, ninguém podia ir daqui para lá. Minha irmã tentou ir, minha mãe tentou ir, os vistos foram negados. E nós passamos esses 4 dias lá, e ele caiu na piscina no dia 21 de junho. E ele fazia 4 anos no dia 24, 4 dias depois que ele caiu na piscina. E aí ele morreu no dia do aniversário dele, de 4 anos de manhã. E aí nós tivemos que tomar a decisão de onde ele ficaria enterrado. Para trazer para o Brasil era toda uma repercussão, avião fretado, uma burocracia. Eu não queria deixar enterrado lá, porque eu sabia que a gente não ia ficar morando lá. Até hoje eu tenho isso dentro do meu coração, que eu preciso buscar ele lá, ele está enterrado ainda. Isso é uma ferida que eu não mexo agora, porque eu precisei de um tempo para me recuperar disso. Mas é algo que eu quero fazer. E aí a gente voltou para o Brasil, sem nada. Sem nada. Sem casa, sem trabalho. Eu tinha a minha mala de roupa e o Vitor a mala de roupa dele. A mala de roupa do Igor ficou lá, que a gente também não conseguia lidar com isso. Eu nunca mais entrei na casa onde a gente morou, foi o Vitor que foi lá tirar as roupas e tudo. Voltamos e fomos para Curitiba, eu sou de Curitiba. Então a minha cidade natal é lá. Ficamos um pouco na casa da minha mãe, dormi uma semana na casa da minha irmã, na casa do meu irmão, não tinha onde morar, não tinha casa. E aí foi passando, o Vitor foi treinando, foi passando 4, 5 meses, até um dia que ele chegou na casa do meu irmão, estava na casa do meu irmão, eu nunca esqueço essa cena, eu estava num colchãozinho de água, assim, no chão, inverno de Curitiba, cidade cinza, tempo frio, tudo propício para uma depressão, uma situação do luto, né? Vocês sabem que vocês viveram o luto, vocês sabem a diferença que é. Sim. Onde você vive o luto. E aí eu lembro que eu falei para ele, olha, se a gente não for para um lugar onde tenha sol, eu vou morrer aqui. E, na verdade, eu quero morrer, porque eu não vejo mais sentido na vida. Então, não sei o que vai ser da nossa vida, mas eu quero morrer. Foi aí que ele começou a fazer os testes para entrar no The Ultimate Fighter, que estava, na época, sendo produzido pela Globo. No primeiro teste, quer contar? Não, mas é que aí, essa foi a parte dos Difícil. Estados Unidos já, né? Mas a minha carreira vem de vários perrengues, assim, tipo, eu comecei a lutar já tarde, com 20 anos. E o meu foco era kickboxing, luta em pé, Muay Thai, de ringue. Uhum. Porque existia um evento japonês chamado K1. Eram os melhores do mundo na luta em pé. Tinha o Pride, não sei se tu é da época do Pride. Sim. Que é onde Minotauro, Vanderlei lutavam, Shogun. Então, tinha o Pride, como era o maior evento de MMA do mundo, e aí tinha o K1, também no Japão. Então, meu foco sempre foi isso aí. Dos 20 aos 28, eu foquei em lutar o K1. Quando eu me credenciei, ganhei os torneios, que são 3 lutas da noite, ganhei vários torneios, sendo campeão de 3 lutas da noite, eu me credenciei para lutar o K1 Japão. Uhum. E aí o K1 faliu, parou de acontecer. Aí eu, e agora? Fiz minha vida inteira para investir para ir pro K1 e aí a parada acaba. Eu não sei MMA. E aí, cara, foi quando 28 anos eu fui pro MMA.
Já tardaço já. Comecei faixa branca de jiu-jitsu e vambora. E demora o quê? Pra chegar numa faixa preta? É mais de 10 anos, né? É, uns 7 anos, 8, a nível né? profissional, assim, né? Mas a questão é que eu não tinha tempo. Eu tava com 28 já. Daí eu pensei, pô, vou pra MMA, mas eu vou focar o quê? Tem que focar no maior evento de luta do mundo, que é o UFC. Uhum. E aí fui, cara. Comecei a treinar, só que eu morava em Joinville. Eu fiz toda a minha carreira de kickboxing em Joinville, que tinha condições, a gente tinha Treinamento. tinha treinamento, tinha estrutura. A partir do momento que eu fui para MMA não tinha mais, não tinha academias preparadas para isso. Sim. Aí fomos pro Rio. E foi lá, e um ano que a gente ficou no Rio, eu tinha que dar muita aula, custo de vida alto e eu não estava conseguindo treinar e desenvolver. Eu pensei, vou patinar aqui demais. Foi quando a gente recebeu a Proposta para os Estados Unidos. Então, a ideia, quando o Igor faleceu lá, era a gente continuar morando lá. E aí, bateu 6 meses do nosso visto de turismo, a gente aplicou para o de trabalho, para eu continuar lá treinando e lutando. Certo. Eu tinha acabado de... Depois que o Igor faleceu, eu encontrei uma equipe que tinha vários lutadores do UFC. O dono da equipe era empresário, que colocava os caras lá, assinei contrato com ele, pô, agora vai engrenar o negócio. Mas aí apliquei para o visto de trabalho e foi negado. Foi quando a gente pensou, vamos voltar para Joinville, para o Brasil, esperar o visto sair para não ficar ilegal aqui, para não dar problema e voltar. Mas quando voltamos para Joinville, era Curitiba, final de 2011. Final de 2011. E foi quando veio o TUF, cara. A primeira edição do TUF Brasil foi final de 2011. Explica o que é o TUF. O TUF é o The Ultimate Fighter, aquele reality show do UFC que bota uma galera dentro da casa, faz as lutas dentro da casa. Tipo um Big Brother de atletas. E os vencedores são contratados. Ali tu pensava que era um caminho mais rápido. Não, ali era o único caminho. Era o único. Não era o mais rápido, era o único. Era o único. Era o único Já caminho com 30 e poucos possível. anos. 32 anos E eu tava, se não tu me engano. conseguiu entrar? Aí fiz inscrição Primeiro. Fiz inscrição na internet, contei a nossa história, eles pré-aprovaram, agora a próxima fase é São Paulo. Fazer outros testes em São Paulo. Certo. Que aí inclui um rolinho ali de jiu-jitsu, inclui uma manopla de Muay Thai. Eu não passei no rolinho de jiu-jitsu já, fiquei. Mas assim, não fui finalizado nada, mas Mas não tinha técnica. não tinha ali a situação. Aí, ali eu pensei, agora deu. Tentamos de tudo. Olha o que essas minhas tentativas, aonde me levaram. A gente perdeu um filho por a gente arriscar ir para os Estados Unidos e não sei o quê. Mas aí, que fique claro que isso nunca pesou entre nós, tá? Ele está falando isso, mas nunca não, mas não houve. na minha cabeça, na Sim. minha consciência, né? Porra, eu levei minha família para longe e agora só sobrou eu e minha esposa. O que está custando isso? Está custando muito caro essas tentativas. Sim. E aí eu liguei para ela, chorando no hall do hotel, e falei, não, agora chega. Chega de ficar dando Murro em ponta de faca. murro em faca, não sei o quê. Literalmente. Aí, nesse momento, chega um cara da Tinogueira do Rio de Janeiro. E ele fala, Vitor, a gente sabe da tua história, o que aconteceu, e os irmãos Nogueira, o Minotauro e o Minotouro, querem que você vá para o Rio para fazer parte da equipe profissional deles. Até aí eu fiquei assim, pô, mas eu fiz isso nos Estados Unidos, não deu certo. Sim. A equipe lá que me contratou, lá nos Estados Unidos, o primeiro mês foi 1000 maravilhas, cara. A primeira vez da vida que eu comia, dormia e treinava. Um mês que se passou, o treinador da equipe brigou com os patrocinadores, o cara da academia, o negócio se desfez. Muito rápido. E aí, por isso que a gente ficou naquela condição de ter que morar de favor na casa do dono da academia. E porque ele comendo falou Dollar assim, Tree. eu sei que... Porque eu tava com salário, com tudo, em um mês. E depois o negócio desapareceu. Mas a gente pensou, pô, eu vou ter que dar aula no Brasil, vou dar aula aqui, vou ganhar em dólar, qualidade de vida, educação melhor para o Igor. Se manter. Vamos manter aqui, beleza? Daqui a pouco eu começo a lutar e a gente se estabelece. Mas aí aconteceu a tragédia nesse meio do caminho. Aí voltamos para o Brasil, teve o TUF, no primeiro não rolou, fui convidado para ir para Tinogueira. E aí, como eu sou teimoso, eu falei com a Paula, e aí, amor? Não, ele chegou em casa, eu tava nesse colchãozinho, daí ele pegou e falou, olha, tem a possibilidade da gente ir pro Rio de Janeiro. Daí eu já pensei, tem sol lá. Se eu Sol. vou morrer aqui, que eu morra no sol.
A Boa gente tostada. tinha cada um uma mala de roupa e o carro que a gente tinha antes de ir para os Estados Unidos, eu deixei com a minha irmã. Foi a sorte. E era financiário, então eu falei, você assume o financiamento e fica com o carro. Daí quando aconteceu isso, eu liguei para ela e falei, posso pegar o carro de novo? Ela falou, pode. Vou pagando. Vou pagando. Enfiamos as Botamos duas umas malas malas. no Celtinha. Assim, de um Celta dia pro outro. vermelho. Ele chegou de manhã, falou isso. E assim, era final do ano, 2011. A academia só abria começo do ano 2012. A gente Isso. foi para o Rio, cara. Ficamos na casa De um primo. do meu primo, enquanto ele ficava de férias, a gente ficou lá. E aí eu esperando ansiosamente. Passamos final de ano, Putz, que Natal, história, hein? tudo junto, assim, nós dois isolados Isolados. do mundo. Passamos final de ano, Os primeiros Natal. 6 meses do luto ali, entendeu? Porque ele morreu em junho. Brigando e discutindo, né? Isso Eu era quase dezembro. separamos naquele. Peguei a malha e fui embora, tomei remédio pra tipo, morrer. loucura, né, várias cara? loucuras. E aí, dia 2 de janeiro de 2012, eu começo a treinar na Tia Nogueira. E ali, um mês, 2 meses, 3 meses, comecei a lutar, comecei a me restabelecer. Mas espera, uma coisa que ele não contou. O Rodrigo e o Rogério, que são os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, eles literalmente adotaram a gente. Eu até Não sabia, hoje, que legal. toda vez que eu vejo eles, eu agradeço, eu choro quando eu vejo eles, eu me emociono. Os caras são 2 anjos. Mas não foi só com nós. Eles fazem isso com Anderson várias Silva pessoas. ressurgiu das cinzas por causa deles. O Cigano, esses caras são o que são Por causa por deles. causa Por causa desses dos dois, dois. cara. Isso. Então eles pegaram a gente, colocaram num apartamento, pagaram aluguel, chamaram o Ricardo Eletro, que era famoso lá, que era amigo deles, compraram geladeira, fogão, um deu cama, um deu sofá. Eles davam R$1.000 para nós por mês, que parece pouco hoje, mas na época era o que a gente tinha para comer. Não, mas na verdade, isso R$1.000 veio depois, porque eu comecei a dar aula lá de novo, né? Isso. E aí ele falou pra mim, Vitor, tu tem condições de chegar no UFC, mas tu vai precisar só treinar, cara. Daí, pum, me deu um pago de dinheiro, ó, esse aqui é pro teu aluguel. Aí que foi, pela segunda vez da vida, eu só treino, como e durmo, pra evoluir. E aí eu comecei a evoluir, cara. E aí, final de 2012, chega o TUF 2, segunda edição, que não tinha minha categoria, era só leve. Mas o Minotauro me convidou para participar como treinador. Então eu fiz o 2 como treinador. Legal. E o terceiro, 2013, abriu minha categoria. Daí eu, agora ou nunca. Agora eu vou. Agora ou nunca, né? Sempre é agora ou nunca. Mas pensa numa sede que esse homem entrou nesse programa. E aí, cara, fiz todo o processo. Inscrição na internet, fui para São Paulo, aí passei no primeiro teste, no segundo, exames médicos, antidoping, tudo. E aí marcamos a luta para entrar na casa. Tinha que vencer uma luta antes de entrar. Aí venci por nocaute, entrei na casa, ganhei mais 2 lutas por nocaute e fui para a final e fui contratado pelo UFC daí. Que massa. Mas, cara, uma jornada. 35 anos a primeira luta como contratado no UFC. 35 anos. E muitas vezes pensou em desistir. Ah, imagina, gente. E qualquer uma dessas vezes que eu eu já tivesse estou desistido... abismado com a história de vocês. Porque... E a gente contou por cima, assim, mas tipo, foram muitas porradas no muro. E em qualquer uma dessas, se a gente desistisse, tava tudo certo. Tipo, ninguém ia julgar. Não, pelo que vocês Ô, Vitor, passaram... mas é muito parecida com a vida, acho que do jogador, né, cara? Do jogador atleta, né? do atleta de futebol. Ele começa muito cedo. Isso. E é muita gente. É. Tem que ter muita habilidade para Não, tu e assim, ser ó, um diferencial de 1 em 1 milhão para tu se destacar. Vai. Não, agora vai para um clube melhor e vai. E eu acho que o que muita gente não repara na vida do atleta é que o atleta, ele é um sacerdote daquilo. Ele tem que abrir mão de todo o resto. Da vida. Eu sei porque eu fui casada com ele esse período todo, por exemplo. Enquanto o Vitor foi atleta, todos os casamentos dos nossos amigos eu fui sozinha. Ele não ia comigo porque ele tinha que ir no outro dia treinar, não podia dar de cara com a comida que estava lá porque ele não podia comer, não podia beber. Então, tipo, é uma vida onde você abre mão de tudo em busca daquele sonho. Mais ou menos como uma modelo. A modelo também. A modelo também, exatamente. Mulher, uma Miss Brasil. Exatamente. Já acompanhei com a Ali. Então, assim, é uma vida para aquilo ali, né? Em prol daquilo ali. E aí passaram... Gente, não dá pra dizer que esses dois passaram esse perrengue todo, hein? Não dá pra... Você tá vendo aqui, ó. Magros, bonitos. Chiquérrimo. Eu vou dizer que Até no Dollar Tree quase nós um mochileiro, cara. Viramos Meu mochileiro. Deus, levava pra Era lá, nômade. pra cá. Não, mas se fosse um mochileiro, tudo bem. A gente era mochileiro com a dor do luto. E como é que passaram por essa dor do luto? Como é que foi? Olha, a gente está escrevendo um livro, né? E um dos capítulos do livro, são vários capítulos, mas eu vou citar alguns aqui. O primeiro,
não culpa. É porque a primeira coisa que acho A que gente um quer achar casal um culpado, faz né? com o outro quer achar um culpado pela tragédia. Às vezes não tem quem culpar, culpa Deus, né? Que também... Vai querer achar. É problema. Também tá terceirizando, quer achar um Exato. culpado. É. Então, a não culpa, cara. Primeiro, ela mesma não se culpar. E segundo, eu jamais levantar uma... Porque ela mesma podia me culpar, tá vendo? Você trouxe a gente pra cá. Você ou nos eu levou podia pra lá culpar ela de e qualquer ela por ter situação. Isso. Ah, tava sozinha na casa com ele, não Então, cuidou. cara, isso a gente jamais, genuinamente, nunca teve esse problema. Nunca desferi uma palavra dela sobre isso, ela também, igualmente para mim. Tipo, aconteceu, não foi culpa de ninguém, tava nos planos de Deus. Outra coisa, mudança de ambiente. Isso é muito importante. A gente sempre fala. A Paula... Sair daquele ambiente, né? Isso. A Paula foi literalmente curada pelo sol do Do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. cara. Eu sempre falo A gente começou morando numa favelinha de rua de barro, só que uma quadra depois era a orla do Rio de Janeiro, a orla do Recreio. Isso. Uma das praias mais bonitas. Saía do da Rio. favelinha e já tava... Isso. É. Então, isso, e assim, ela saía de casa para correr, chorando, mas, porra, voltava renovada. Tipo, então... Era o aquele ar ambiente- ali, naquele ambiente, aquele ar, O aquele clima, respirar, cara. o que ela tava vivendo, né? Isso. Exato, isso foi importantíssimo. E a segunda e a terceira coisa, que é primordial, atividade física, eu acho. Isso. Foi parte da nossa terapia, a gente nem sabia que era. Quando eu voltei para o Brasil, morando lá na casa do meu cunhado, eu não sabia o que ia ser da nossa vida, não sabia se eu ia conseguir lutar de novo, mas eu pegava a mochilinha e ia para academia, todo dia. Daí não tinha grana para comprar almoço, o colega da academia me pagava marmita, ficava lá, descansava um pouco, treinava de novo e voltava para casa. Eu fiquei assim 2 meses, 2, 3 meses, até vir a oportunidade do TUF 1, que não deu certo, e daí eu fui para o Rio. Mas a atividade física, cara, foi o que me salvou. Eu nunca precisei tomar antidepressivo, graças a Deus. Eu tenho certeza absoluta que foi por causa da atividade física. E eu também devo isso, porque nessa época, a gente morava no Rio, nessa favela, a gente não tinha condição para pagar uma academia, mas eu tinha a orla. Então eu corria 5 quilômetros de Não, manhã. correr e caminhar, todo mundo pode. Na Exato. rua. Eu tinha só um tênis e eu pegava aquele tênis, boné, e eu corria 5 quilômetros de manhã, aí eu voltava para casa, chorava, passava o dia inteiro chorando, com dor profunda. 6 horas, 7 horas, pegava o tênis e corria mais 5 quilômetros. Eram 10 quilômetros por dia. Todo dia, de domingo a domingo. Porque aquilo parecia que me botava para fora a dor que eu sentia. E não é só isso. Quimicamente falando, tem muita coisa que acontece. Tem. E uma vez, não faz muito tempo, eu fui dar uma palestra numa empresa e antes da minha palestra teve um psicólogo que deu a palestra. E ele estava falando sobre o sofrimento humano que é inerente a todo mundo, todos nós sofremos em algum momento da vida e tal. E aí ele mostrou uma linha do tempo onde aconteceu alguma tragédia, algo muito pesado, e o cara vai em declínio aqui. Só que chega num ponto que ou ele desce totalmente para droga, para suicídio, para um monte de coisa, ou ele se recupera. E a atividade chave que faz ele ou descer ou subir é a atividade física. Então, a gente fez isso a vida toda, Sem saber. de uma maneira como para se curar, para se tratar como terapia, sem saber Mas os benefícios que querendo tinha. ou não, ele da área do esporte Isso. facilitou, né? Demais, muito. demais. Porque a pessoa, quando ela está em uma, vamos dizer, numa situação dessa... A última coisa que ela vai difícil, pensar- A última coisa Processo, né? é ter força e ânimo para ir fazer. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sou muito pilhado, minha esposa também, mas é difícil. É difícil você ter força para sair dali para ir para uma academia, porque tudo se torna chato, tudo se torna Sem sentido. sem sentido. Sim, exatamente. Então, primeiro, não traga culpa. Segundo, Mudança de ambiente. mudança de ambiente. E atividade Terceiro, física. atividade física. Foi Tem o- mais um, não? Foi o que salvou a E gente. assim, e a Deus. união, né, cara? A união. A Deus. gente se blindou. Fé. E relacionamento. No relacionamento. Inclusive, Deus, esse é um adendo à parte também que eu quero falar no meu livro. Inicialmente, eu tive uma briga com Deus. Eu também tive. E eu quero falar sobre isso, porque assim, ó, quando você passa por uma situação dessa, a primeira coisa que você pergunta é: por que o meu?
Porque o meu, porque eu, né? Por que eu? E aí, qualquer coisa que alguém fale pra você em relação a isso, eu, por exemplo, eu tinha extremo... assim, eu ficava muito irritado quando alguém falava pra mim assim, mas Deus levou o seu filho porque ele queria. A minha vontade é responder assim, ó, tinha um monte de filho pra levar. Por que não leva o teu, né? Por Fala que pra o pessoa. meu? A vontade era essa, né? Então eu tive... Teve uma pessoa que me falou isso também. eu tive essa briga com Deus. Foi um longo período, um ano e meio. Eu fui 3. Meu foi 3 um ano e anos. meio. Quando um dia eu caí por si e falei, porra, eu tô brigada com você há 1 ano e meio. Porém, eu fiz uma análise desse 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, apesar de eu estar fodida, sem comida, sem trabalho, sem casa, você me deu tudo. Você me deu suporte, você me deu uma pessoa para me dar lar, você manteve o meu lar com ele, que é o nosso suporte um com o outro. Ele não me deixou, eu não deixei ele. Então, realmente, me perdoe. Vamos fazer as pazes. Foi literalmente assim. Então, hoje eu tenho uma relação com Deus imensamente mais forte do que eu tinha antes de tudo isso. Mas teve a briga. E eu acredito que seja natural no luto. Isso que eu ia te falar. É totalmente natural. É natural. Porque Deus, ele conhece a gente. Natural e permitido, inclusive, Isso. né? Ele sabe. Ele sabe. Não tem como a gente querer esconder. Ele sabe tudo que acontece com a gente. E ele entende, né? Sim. Então foi a mesma coisa que eu falei, tá? Sempre me perguntava por que eu. Até que um dia ele falou, e por que não eu? Eu sou melhor que alguém? Exatamente. Você é Eu tive melhor a que alguém mesma para passar resposta. por isso ou não? Então por que não você? Se aconteceu com você, você E está mais, preparado para passar por isso. O que você vai fazer com isso? Que é uma pergunta que eu me faço até hoje com qualquer situação que eu tenho. Você me pergunta, Deus, o que você quer que eu aprenda com isso que eu estou vivendo hoje? É uma pergunta que eu me faço muito. E quando você passa pelo luto, é uma pergunta que você tem que se fazer. O que eu vou aprender com isso? No caso de vocês, olha que incrível que é o Projeto Casa Biel. Existiria o Projeto Casa Biel se vocês não tivessem vivido essa dor? Não. Existiríamos eu e o Vitor com o propósito de vida que a gente tem hoje se a gente não tivesse perdido o Igor? Não. Seríamos essas pessoas? Não. E eu acredito que vocês também não seriam essas pessoas. Não. E as próprias pessoas que estão envolvidas no contexto, família, pai, Envolve mãe, você como muito, irmã, o quanto a gente cresce obrigatoriamente, a gente se sente obrigado a crescer numa situação dessa. Então, mediante o que passou, o que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta-chave de quem está em luto. E também uma coisa que acontecia muito com a gente no primeiro ano, principalmente, primeiro e segundo ano, a autopiedade, no sentido de que, pô, as pessoas não podem me ver sorrindo ou me divertindo, porque vão Sim. pensar o quê? Na verdade, não vão pensar nada. Acontece muito disso. Isso Consciência, vem né? pela nossa consciência, né? Eu não tenho razão para sorrir ou para ver um filme legal. Então a pessoa vai se limitando, vai se podando, vai se Uma Definhando. autopunição, definhando, né? exatamente. E, putz, isso é matador. Nós somos obrigados a encerrar. Já deu... Quanto tempo, diretor? 1 hora? Estamos 1 hora. Parece que faz 10 minutos que a gente 10 tá minutos que a gente Verdade. começou. Também tu fala pra caramba, né, amor? Só que Fala. agora chega a parte que eu mais adoro, Ah, que é a direta. tá. A direta é o seguinte, eu perguntei, o que vem na cabeça responde. Fechou. Beleza? Certo. Vamos embora. Eu vou fazer o seguinte, sempre falo, não pode copiar. Evita copiar um do outro. Eu começo aqui, daqui a pouco eu começo aqui, tá? Um sentimento hoje, Paula. Gratidão. Vitor. Ó. Não pode Não copiar. pode copiar. Vai lá, retribuição. Esse é o sentimento? É. Pode ser, né? Um ídolo, você. Jesus Cristo. Eu, infelizmente, vou ter que copiar. Porque a gente está numa fase em que a gente está vivendo muitos princípios de Jesus. E ele é realmente... Muito Esse eu vou deixar copiar, então, é uma boa Ele causa. é o nosso ídolo. Um arrependimento. Qualquer um dos dois agora, Não eu joguei. ter sido um melhor marido no começo da relação. Uns 20 anos. É. Paula. O único arrependimento que eu tenho hoje foi de não ter sido talvez 100% a mãe que eu poderia ter sido pro Igor. Porque hoje eu sou uma mãe infinitamente melhor e diferente. Nós vamos terminar com esse assunto. Uma paixão.
Não posso dizer ele, porque ele já sabe que eu sou. Mas eu sou apaixonada por esporte. Eu ia falar isso. Paixão é luta. Lucha, mucha lucha. É? É. O que te faz chorar? Pouquíssimas coisas. Essa eu quero ver você responder. Ai, ai, ai. Filme de drama. Vai, Não faz. mentira, duvido, Pode falar a Vitor. verdade, não pode Duvido Faz que sim, tu eu chora no escondo. filme, eu, Vitor. eu choro. Hã, Paula? Não. Chora? Não chora. Escondidinho assim. Não, não chora. O que faz o Vitor chorar, Paula? Eu vi ele chorar poucas vezes. Bem, eu acho que assim, o orgulho pelas minhas filhas faz chorar. Esses dias a gente foi viu Aí ela eu concordo. jogar vôlei, cara. Aí quando o primeiro ponto que elas fizeram e todo mundo berrou assim, aquilo ali já me amoleceu já. É, legal. Aí eu acredito. Eu posso responder qualquer coisa. Porque eu sou canceriana. Eu choro no Dirty Dance até hoje. Que eu vejo uma vez por mês. Legal. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Em mim, no mundo, na vida. Qualquer coisa. Você tem hoje o poder de mudar qualquer coisa. O que você mudaria? Se eu pudesse mudar alguma coisa hoje, eu mudaria o senso de justiça da nossa sociedade. Boa. Mudaria isso. E eu queria ter nascido com um olho claro. Se eu Sério? pudesse Não mudar. é físico. Ah, não? Pode, Não. ele escolheu. Ah, então volta pra mim. Ele que escolheu, eu falei qualquer coisa. Um sonho, Vitor. Vai, um material aí. Levar a esposa para conhecer a Paris, França. Meu também. Daí estamos alinhados, porque é um dos meus sonhos também. Show. Europa. Um defeito, Paula. Controladora. Eu percebi. De cara já. Não, né, Vitor? Deixa Botou eu o me Vitor na entregar. minha. Não, cuide para ela não mexer lá na Editar o câmera. vídeo. Eu Você, sou Vitor. teimoso. E ao mesmo tempo é uma... Nossa, é mesmo? Ao mesmo tempo que em algumas situações é uma baita de uma qualidade, Sim. mas na hora errada é defeito. Um medo. O meu é sempre, 1000%, viver um dia sequer nesse plano sem ele. Sério? Eu sou extremamente dependente, 1000% desse homem. Emocionalmente, fisicamente, ele é meu melhor amigo, o amor da minha vida, tudo que eu tenho na vida é ele. Ai, que massa. Viver Eu um não dia sem paguei você nada, eu hein? não quero. Eu não paguei para ela falar isso. Só falar isso. É bom Legal. que você responda a mesma coisa, Que senão legal. vai dar ruim pra você. Não pode repetir. Não pode. Isso é uma figura, né, cara? Mas tirando a família, né, o medo da família, mas um medo de não conseguir prover o suficiente para que as minhas filhas não passem nenhuma necessidade e junto com prover a educação que elas precisam para serem mulheres direitas e aproveitar a nossa Com a educação que a oportunidades, gente Eu acho que esse é o medo de todos todos os pais, né? os pais, né? Nos E dias líderes atuais, da né? família, né? Uma qualidade agora. Veio um medo, agora uma qualidade. Eu sou incansável. Se É você me der preciso que você faça isso. Eu sou incansável. Eu só vou parar quando eu conseguir. Como é que é o lado masculino? Como é que é? É o win, né? Meu lado masculino. Energia masculina. Energia Energia masculina. masculina que você falou. O meu defeito é teimosia, mas a qualidade é resiliência, que a teimosia é o contrário, né? Sim, Eu acho que a gente está aqui hoje por isso, Concordo. pela insistência. com certeza. A resposta dela ela já falou, mas eu vou perguntar de novo. Não vivo sem. Eu não vou falar ele agora, que eu já falei, né? Tá. Mas eu não vivo sem Deus. Legal. Não tem como. Eu não vivo sem um alfajor. Vai, uma vez a cada 15 dias só.
Você bolinho vive de sem um chocolate. alfajor, sim. Top. Uma saudade. Eternamente o Igor. E junto com o Igor tem meu pai, que é o meu pai de sangue. Eu perdi com... Ele tinha 43 anos, eu tinha 15 anos. Então também é uma saudade. Dinheiro é? A ferramenta para a gente poder usufruir e ajudar o próximo. Dinheiro é necessário. Eu sou totalmente contra as questões das pessoas colocarem o dinheiro no segundo plano. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos direito à abundância e à prosperidade. E não tem como ter abundância e prosperidade sem dinheiro. Dinheiro é necessidade. Bom. Eu não respeito. Tanta coisa que eu não respeito, mas vou ter que pensar o que eu vou falar. É lei de trânsito, ela não respeita. Mas é verdade. Ei, a Ali também sabe sobre isso aí, né, Ali? Pode ser. a lei de trânsito. Eu respeito um pouco. Ela né, não lê a 100%. plaquinha de velocidade. Ela não respeita a plaquinha de velocidade. Bem, Ela já hoje sei. a gente não respeita, posso até responder por ela, a gente não respeita pessoas reclamonas. Pessoas que qualquer coisa tá ruim. Mas não passaram por metade do que a gente passou e elas acham desculpa para tudo. Mas Sim. isso eu acho que acontece, você pode dizer isso pra nós, se é verdade ou não. A gente fica um pouco intolerante quando a gente passa pelo luto. Porque você imagina, você passou pelo luto. Vocês ouviram um pouquinho da nossa história, sem detalhes. Daí, de repente, eu conheço alguém e pergunto pra essa pessoa: oi, boa tarde, tá tudo bem com você? Ela fala, mais ou menos, Mais me ou dá menos. uma mão de alface. Na hora, eu não quero mais ser amiga dela. Acabou, nunca mais quero ver na minha vida. Porque eu penso, meu Deus, a pessoa não passou 10% do que eu passei, não tá bom a vida dela? Assim me poupe. Bora pro próximo. Pra mim, é só amigo que é porreta. Senão, não dá. Achou um casal agora aqui, amiga. É isso. É nóis, então. Lugar preferido. Lugar preferido é o abraço do meu marido. Para não repetir, é a nossa casa. Top. Se defina em uma palavra. Eu, corajosa. Vitor. Medroso. Não, peraí. Não, É ruim que você é pô. medroso, hein? É, você é Se você medroso. fosse medroso, você não subia no ringue, meu É. amor. Eu te defino em uma palavra, se você quiser. Manda. Humildade. Aí, ó. Top. É Verdade. muito humilde. Muito. Uma frase. Uma frase. Ai, 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 agora você me pegou. Eu sou a rainha das frases, eu adoro frases. Preferida. Tem uma frase que eu falo muito mentalmente. Eu tenho mania de falar coisas mentalmente. Tem um exercício do professor Hélio Couto, de física quântica, que ele ensina que quando você tem pensamentos ruins, eles vêm automaticamente na nossa cabeça. Então, por exemplo, teu filho saiu sozinho, vai no shopping com os amigos, você já pensa, ai meu Deus, e se lá no shopping, e se? Quando vem esse pensamento, eu sempre imagino na minha cabeça um letreiro, e nesse letreiro a palavra cancelado, cancelado, cancelado. Eu faço isso direto com várias situações na vida. E derivado disso, tem uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: que todo mal que me for lançado volte ao seu lançador 3 vezes mais em amor. Isso é uma frase que eu falo muito. De proteção do meu dia, porque a gente não sabe o que as pessoas desejam pra gente. Eu, como me exponho muito em mídia social, às vezes alguém pode me assistir, eu tá me achando incrível falando de um assunto e a pessoa fala, mas é uma ridícula esse assunto, e joga um pensamento negativo, uma energia negativa. Automaticamente já está bloqueada, porque todo mal que me for lançado volta pro seu lançador, mas em amor. É isso que eu sempre falo. Essa é uma das minhas frases preferidas. Bacana. Então, seu braço aí. E a minha é essa aqui, ó. Eu verei você novamente, mas não agora. É aquela frase do gladiador, que o amigo dele está enterrando os bonequinhos, né, da família dele, e ele fala, I will see you again, but not yet. Eu vou te ver de novo, mas não ainda. E isso é uma frase que toda mãe que passa pelo luto devia tatuar e ter como vida. Por quê? Porque Com a certeza. vida dela é uma, o do filho é outra. E eles vão se ver aí no momento, mas não certeza. ainda, porque ela precisa viver a jornada dela. Lindo E cada um tem a profundo. sua, né? Cada um tem a sua. Lindo, Que né? lindo, né? Acho que
Precisava ter, eu ia pedir uma mensagem final, mas vocês já deixaram, né? Acho que essa mensagem final aí, até a tatuagem dela. Eu e minha esposa também temos a tatuagem do Biel. Sim. Eu acho que fica essa que a Paula falou. O casal, a mulher, o marido, aqueles que perderam um filho, a gente precisa continuar vivendo. Essa é a regra, né? Por mais que pareça que não, por mais que agora como é que eu vou viver sem ele, como é que eu vou me mostrar feliz ou conquistar novas coisas, se eu perdi um filho. Mas cedo ou tarde a gente tem que começar a construir novamente a nossa vida, seja com novos filhos, novos projetos, novos trabalhos, porque é como a Paula falou, a vida dele era uma e a nossa é outra. Então a gente tem que seguir com a nossa, né? Eu sempre digo que Deus, ele tem o tempo, né, e a história de cada um. Que não é nosso. A gente sempre fala, eu e a Andréia, que Deus deu o Biel pra gente por 14, né, completando 15 anos. E ele foi para aquele tempo, né? Ele deixou a história dele como Igor nos 4 anos exatamente dele. 4. Então foi ali, Deus falou, agora Igor, sobe, chegou a tua hora. E aí vocês hoje levam essa mensagem também. Hoje vocês têm mais 2 filhas, é isso? Temos a Nina de 12 anos e a Maia de 6. 6 e 12. Olha que lindas. São apaixonados pelo pai ou pela mãe? Quem mais que eles são pegados? É bem dividido, né, amor? Mas assim, a mais velha é bem tímida, tanto para expressar o amor para ela e para mim. A mais nova é agarrada na Paula. Abraça e beija, mas se eu tocar nela, ela só assim, ó, abraço sem beijo. Tipo, ela é bem recatada comigo, mas as duas, eu acredito que nos amam igual. Sim. Ah, com certeza. E você e o pai também, para os filhos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, eu acho que é igual também, né? Exatamente. Exato. Gente, obrigado, né, Ali? Obrigada. Que história linda. Eu tenho certeza que o pessoal não Impactante, imaginava, né? impactante. É uma história de superação total, né? Eu já imaginava, mas não sabia que era tanto, hein? E obrigado por vocês terem aceitado o convite. Imagina, o prazer foi nosso. A gente quer agradecer e também parabenizar vocês, porque hoje eu conheci a fundo o projeto, a Casa Biel, e eu realmente fiquei impactada com a organização, com a dedicação, com o amor ao próximo, que é visto em cada detalhe aqui. E eu lembro quando eu fiquei sabendo da história de vocês, a primeira pergunta que eu fiz para a Ali, eu perguntei, eles não tiveram mais filhos? Quando ela me contou que vocês perderam o Biel, ela falou, não. E eu fiquei com essa pergunta dentro do coração. Eu falei, mas por que eles não tiveram mais filhos? Porque não que um filho substitua o outro, mas nós, como mães, precisamos amar de novo um filho. E hoje, quando eu entrei aqui, que eu olhei, quando ela acabou a explicação da Andréia, eu falei, eu entendi por que ela não teve mais filhos. Porque isso aqui é um filho. E o amor que ela dá para isso é nítido. Então, parabéns. Contem com nós para qualquer projeto que envolva a Casa Biel, tanto pessoalmente quanto nas nossas mídias. E só uma correção aqui do Júnior, para não achar que a gente é boçal. Não foi 6 meses para tentar trazer a gente. A Ali falou em um dia, no outro a gente estava aqui. verdade. Não, mas é que a Ali já tinha me falado da Paula. Eu já conhecia ela, já seguia ela. E eu queria já trazer vocês aqui, entendeu? Não, foi brincadeira, com certeza. Mas é que é um jargão que eu sempre faço aqui. Ah, tá. Todo Sim, convidado. pra valorizar o tá certo. Isso. Não, foi teve um ano, na contrato, verdade. teve advogado, teve Exato. jurídico, Exato. teve tudo isso. Isso é como A bolsa que nós recebemos. pra Exato, poder- isso eu faço com todo mundo, fica tranquilo. Fechou, Mas fechou. que eu queria realmente muito a presença de vocês, né? Vai ter alguns eventos durante o ano, eu quero que vocês venham Com também, certeza estaremos presentes. conhecer as famílias, né? A Quero gente trazer levar as crianças aqui. isso, a gente tem muitas crianças que são atendidas em Joinville também, vocês estando lá em Joinville, então tudo leva o nome da casa, é muito bom, né? Então ajudem muito o projeto. Quero agradecer de verdade vocês terem aceitado o convite. Vocês vão levar para casa. Oba. Nós vamos tirar uma foto, gravar um vídeo com a camiseta do projeto, um dia de cada vez. Sim, uma frase que eu falei muito também durante o meu É que luto. como se a gente aproveitar como se fosse o último dia. Todo dia é o último, né? A gente isso. passava com o Biel todo dia como se fosse o último dia dele. Exato. Então essa é a camiseta, é a frase do projeto. Vou querer que vocês levem, usem, gostem. É Com uma certeza camiseta usaremos. muito bacana. E que Deus abençoe. A gente gostou demais da presença Amém. de vocês, Que bom. né?
E se vocês quiserem, sigam eles. O teu Instagram. Meu é Vitor Miranda, _UFC. Ó, sigam eles aí também. E o meu é Acompanhem Planeta eles. Paula. Planeta Paula. Top demais. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Obrigada, Obrigada, amiga, Ali, pela obrigada, oportunidade. Vitor. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito Minha obrigada. mana aqui também linda, que fez esse intermédio. Obrigado por ter aceitado. Obrigada, querido. Gente, mais um Cura Que Se Pode hoje foi pra lá de especial, né? Tinha falado pra vocês, foi top demais. Nossa, muito obrigado. Até semana que vem, uma quarta-feira às 20 horas a gente tá aqui junto. Valeu? Tchau, tchau.